Em 19 de março de 2013, quando o relógio marcava cerca de 16 horas e 20 da tarde, foi quando uma mulher chamada Ashley Smith saiu para seu trabalho como garçonete em um restaurante em Springville, em Utah, nos Estados Unidos. Ela, como sempre fazia, deixou seus 2 filhos sob os cuidados do então namorado de 16 anos chamado Dylan Shoemaker. Aquela era a rotina deles. Enquanto ela ganhava o sustento da casa, Dylan cuidava dos pequenos. O mais velho das crianças, Austin Smith, tinha apenas 23 meses. Já seu irmão, um bebê de apenas 3 meses de vida. Ashley confiava a Dylan a responsabilidade de cuidar dos seus filhos naquela tarde. Era algo comum para eles, mas muito estranho para o resto das pessoas. Afinal, um adolescente de apenas 16 anos cuidando de crianças que nem chegavam a 2 anos de idade, enquanto a mãe trabalhava fora, não era um cenário comum. Foi naquele fatídico dia de março de 2013 que essa situação se transformaria em um desastre irreparável, e a confiança que mantinha em seu namorado iria ser traída de uma maneira totalmente brutal. Durante as primeiras horas após a saída da mãe, tudo parecia normal, até certo ponto. Mas ao longo da tarde e da noite, algo começou a mudar por trás da fachada de normalidade. A criança, Austin, começou a se queixar e chorar sem parar. E foi aí que Dylan, incapaz ou desinteressado de lidar com o choro de forma humana, reagiu com uma violência absurda: o crime. Na noite do dia 19 de março de 2013, por volta das 20 horas e 20 minutos, Dylan ligou para o serviço de emergência dizendo que um bebê estava imóvel. As autoridades correram até o local, indo o mais rápido possível, pois até aquele momento, eles acreditavam que a criança ainda estava viva e apenas desacordada. Ao chegarem lá, Austin, de 1 ano e 11 meses, já estava morto. O garoto de 16 anos, Dylan, enquanto chorava, contou para as autoridades que a criança tinha caído e, de imediato, tinha desacordado, e isso era tudo o que tinha acontecido. Os socorristas, já experientes, sabiam que os ferimentos que a criança apresentava jamais poderiam ter sido causados apenas por uma queda. Eles passaram essa informação para os policiais, que logo voltaram para questionar e pressionar Dylan, para saberem o que havia acontecido. Sem precisar de muita pressão, o garoto acabou confessando tudo. O que realmente aconteceu. Dylan admitiu ter batido no menino mais de uma vez, e também que no momento da troca de fralda, ele teria atirado a cabeça do garoto contra o chão. Depois, colocou uma almofada sobre a cabeça da criança e desferiu diversos socos, em uma tentativa de calar o choro da criança e evitar que o bebê acordasse o irmão pequeno. Mas não parou por aí. Testemunhos, laudos médicos e mensagens trocadas no celular de Dylan mostraram uma sequência terrível de agressões. De acordo com os peritos, Austin apresentava hemorragias internas, com vasos sanguíneos rompidos, retina e nervo óptico comprometidos, hemorragias subdural e subaracnoide, evidências de choques cerebrais graves, resultado de forças violentas e repetidas, incompatíveis com uma mera queda. Havia também contusões e abrasões no corpo da criança, no torso, nádegas, couro cabeludo, rosto e no pescoço. Era como se ele tivesse sido atingido várias vezes em diferentes partes do corpo. Pela manhã, aquele menino estava vivo e saudável, mas naquela noite, perderia para sempre a vida e a inocência com apenas 23 meses de vida. Durante o interrogatório, Dylan tentou justificar o ocorrido. Primeiro falou em queda pelas escadas, depois disse tratar-se de um acidente no banho. Porém, o exame médico derrubou todas suas versões. A promotoria mostraria que ele atacou o garoto repetidas vezes, não por impulso nem por desatenção, mas de forma consciente, sustentada e, para deixar ainda mais sombrio, tudo isso enquanto mantinha conversas por mensagem, flertava com outras garotas e até tentava vender drogas sintéticas online. Uma completa confusão. A noite daquele dia, que o adolescente deveria passar cuidando daquela criança, transformou-se em uma sucessão de agressões, paradas breves para a troca de mensagens e para continuar a vida social, e de volta às agressões, até o momento da tragédia final que levou a vida daquela criança. Em 9 de dezembro de 2013,
um júri do Tribunal Estadual de Nova York decretou que Dylan era culpado de homicídio em segundo grau. E que mesmo apesar de sua juventude, apenas 16 anos na época, as evidências eram claras. Não precisava de muito para saber que aqueles ferimentos não vinham de uma queda ou de um acidente, mas sim de múltiplas agressões deliberadas feitas por uma pessoa completamente fria. A promotoria argumentou que os atos visavam silenciar o choro da criança e que o resultado natural dessas agressões foi a morte. O júri, após considerar exames médicos, testemunhos e a própria confissão de Dylan, concluiu que ele tinha a intenção de causar a morte. No dia 10 de janeiro de 2014, o jovem entrou na corte para ouvir sua sentença. Ele tinha na época 17 anos e, com muitas lágrimas nos olhos, implorou clemência, dizendo que jamais quis machucar Austin e que seu arrependimento era real. Ele chegou a virar para a família do pequeno Austin e dizer: "Eu nunca quis machucar o Austin. Eu não queria que o Austin tivesse morrido." O garoto estava chorando tanto que as pessoas até começaram a acreditar nele, que talvez ele estivesse sentindo muita culpa e que a morte da criança tinha sido um acidente. Porém, o que Dylan não esperava era que o juiz que estava comandando aquele caso já sabia de tudo por trás daquele choro. Alguns meses depois de ser preso, lá em julho de 2013, em uma ligação para sua mãe, Dylan disse a seguinte frase: "Eu sou um garoto loiro de 16 anos. Tudo o que eu preciso fazer é chorar, e eles irão sentir pena de mim." O que ele não sabia era que essa ligação havia sido gravada, e que em apenas 1 minuto de chamada, ele mesmo acabaria com seu plano de se livrar da sentença. Então, depois de ler o que foi dito pelo assassino, tanto para o juiz quanto para a família da vítima, não havia lugar para sentimentalismo. Ao proferir a sentença máxima, que foi 25 anos até prisão perpétua, o juiz chamou Dylan de manipulador e enganador, que não sentia nenhum pingo de remorso pelo crime que cometeu. Lembrou que havia 13 cartas de familiares, amigos e membros da comunidade relatando o impacto devastador da perda e descrevendo o rompimento de uma família, a destruição de vidas e que aquela criança inocente jamais voltaria à vida. A dor da mãe, dos avós e dos parentes. A revolta de uma comunidade inteira que ficou chocada com a brutalidade daquele crime. Para muitos, era a única resposta possível, e para outros, 25 anos ainda era muito pouco. Em 11 de fevereiro de 2016, a Corte de Apelações revisou a condenação. A culpa foi mantida. Dylan continuava condenado por homicídio, mas a pena foi reduzida. De 25 anos para 18 anos até prisão perpétua. A justificativa foi a juventude do réu, a ausência de antecedentes criminais, possíveis problemas de saúde mental e a falta de orientação parental. Para algumas vozes na justiça, a decisão buscava equilibrar a gravidade do crime com o contexto sociopsicológico do agressor. Para outros, especialmente para os parentes de Austin e defensores dos direitos da infância, a redução foi um golpe duro. Como explicar que quem massacrou um bebê de 23 meses possa ter chance de liberdade num futuro não tão distante? A ferida, para eles, jamais cicatrizaria. O debate que se seguiu tornou-se mais amplo. Até que ponto a idade atenua a responsabilidade quando o crime é de tamanha brutalidade? Quando o agressor reconhece o que faz e admite as agressões, o julgamento moral da sociedade parece inevitável. Para a família de Austin, não havia mitigação possível. E enquanto o pequeno Austin foi roubado da oportunidade de crescer, estudar e formar uma família, seu assassino pode sair da prisão com menos de 40 anos e continuar sua vida completamente livre. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, para que assim nós possamos continuar trazendo mais vídeos como esse. Eu também te convido a se inscrever no canal e assistir alguns dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E eu vou ficando por aqui. Mas não se esqueça, eu te vejo depois.